não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que esse cara sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida, né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então, ora, sempre que nós lidamos com um filósofo do tamanho do Aristóteles, nós precisamos entender que ele sabe mais do que ele está dizendo. Por quê? Porque não é possível dizer tudo. Então você tem que comparar o que ele disse num pedaço das suas obras com o que ele disse em vários outros pedaços, de tal modo que você não interprete as frases somente pelo seu sentido imediato, mas por aquilo que o autor, o filósofo, estava realmente vendo quando ele falou, quando ele disse aquelas coisas. Então, quando Aristóteles diz que na simples apreensão nós apreendemos somente uma quididade separada das circunstâncias concretas, ele sabe perfeitamente que se for separada das circunstâncias concretas já não é mais uma forma, e sim apenas uma figura. Ele sabe disso. É claro que ele está lidando com coisas tão sutis, né, que não dá para explicar tudo de uma vez. Então, é preciso que as várias fórmulas verbais usadas aqui e ali para expor, né, o que Aristóteles está vendo sejam mutuamente compensadas, de modo que a gente não saia somente repetindo frases, mas repetindo a experiência cognitiva que está por trás dessas frases. Basta então você comparar o conceito de simples apreensão com o conceito de forma, e os dois são dados em pontos diferentes dos escritos de Aristóteles, para você entender que a famosa separação entre a quididade e o ser concreto particular não é tão separativa assim. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, é preciso entender que o conceito não expressa somente as condições lógicas para que um ente X seja pensado como X, mas ele expressa algo da condição real que existe que é necessária para que este ente seja ele mesmo e exista como tal. Por exemplo, você olha, estamos olhando aqui um equipamento, aqui em cima da mesa tem um negócio que eu chamo de computador. Eu posso obter um conceito abstrato de computador. Não é isso? Só que o conceito abstrato por si não pode funcionar como computador. Então, quando eu penso o conceito abstrato, é verdade que eu estou apenas verbalmente me referindo ao conceito abstrato, mas eu, enquanto pessoa real, eu sei que por trás desse conceito tem um computador real, feito de coisas que não são conceito de computador, mas que são os elementos materiais com as suas respectivas formas que articuladas de tais ou quais maneiras extremamente complexas, juntando elementos heterogêneos, produz este efeito que eu chamo de computação. Então, a simples apreensão, ela não é simples, ela pode dizer ser dita imediata, mas ela não é simples. Ela é simples no sentido de que ela não requer outros atos
cognitivos expressos. Mas quando você vai ver tudo o que está contido implicitamente nela, ela não pode ser simples de maneira alguma. Né? Então, a simples resposta à pergunta o que é, mostra que o ser humano tem a capacidade de perceber, não de abstrair, separar das coisas concretas e particulares uma ideia geral, mas a capacidade de perceber esta ideia geral no próprio ser individual e concreto. Se eu digo isto é um gato, né, então eu estou dizendo imediatamente que tudo aquilo, todas aquelas determinações que estão presentes em todos os gatos do universo, estão presentes de modo pleno neste gato. Mais ainda, eu estou dizendo que este gato veio à existência pelos mesmos meios que vieram os outros gatos. E eu estou dizendo que esta essência ou cuididade que eu aprendi não é somente uma forma lógica, mas é a fórmula interna do próprio gato existente. Então, também eu estou dizendo que este ser particular, concreto, ao qual corresponde a essência gato, ele está sujeito a sofrer todos os tipos de acidentes aos quais poderiam estar sujeitos todos os outros gatos. E note bem, se eu não souber isto, como é que eu vou obter a ideia geral gato? Por exemplo, eu sei que o gato, se cair um hipopótamo em cima dele, provavelmente ele será esmagado. E nada sucederá ao hipopótamo. Eu sei que o gato pode resistir a uma certa agressão até um certo ponto. Passar disso, ele morre. É por isso que, quando você tem um gato, você cuida dele para que nada lhe aconteça. Se ele cair do 3º andar, muito que bem, mas se ele cair do 32º andar, bom, vai ser difícil sobreviver. Quanto de experiência você precisa para saber disso? Nada, você sabe na primeira. Você tem essa antecipação, e é isso que eu chamo círculo de latência. Você está consciente de todo o universo de acidentes possíveis. Eu sei, por exemplo, que eu posso matar o gato jogando pelo 35º andar. Mas eu sei que eu não posso ensiná-lo a falar alemão. Eu sei que eu não posso cruzá-lo com uma coelha para nascer um terceiro bicho. Tudo isso já está dado. Às vezes não de maneira totalmente consciente, mas como antecipação e como tensão. Ora, todo o problema do conhecimento da natureza, do conhecimento dos seres sensíveis, depende dessa consciência que você tem do círculo de latência. Porque senão você vai pegar o conceito geral da espécie e começar a tirar conclusões dela, baseado somente na ideia e o esquema, tá certo? E você pode ir parar muito longe da realidade. No entanto, você vê que coisa maravilhosa. Aristóteles foi um dos primeiros que começou a classificar animais por espécies. É claro que de vez em quando você encontra uma espécie que é ambígua, você não sabe que raio de coisa é aquilo. Porque diz o próprio Aristóteles que na natureza nada é preciso, nada é formal. Você tem ali sempre uma zona de nebulosidade, uma zona de incerteza, coisa que 24 séculos depois a física toda iria admitir, né? Mas, em geral, e para todos os fins do conhecimento imediato que o ser humano necessita para se orientar no mundo, as espécies estão suficientemente distintas. Não é isso? E, quando muito mais tarde o conceito de espécie ser
estabiliza cientificamente, baseado na ideia da reprodução. Ou seja, a espécie não é um bicho que se parece com o outro exteriormente, mas é o bicho que tem a mesma fórmula interna, né? E que, portanto, cruzado com outro bicho da mesma espécie de sexo contrário, pode produzir um outro, e não pode produzir um bicho diferente. Quando se chega a essa conclusão, o que acontece? Depois de muitos e muitos séculos, finalmente se começou a entender a ideia do conceito da quididade no sentido dinâmico que Aristóteles propunha com a sua ideia da forma. Não é o que ele quer dizer, olha, finalmente entenderam que a quididade não é só uma ideia abstrata, ela é a forma interior. Né? E esta forma interior, ela é a força que faz com que o gato possa virar um gato. Então aí se entende que, quando se diz que a essência é aquilo que faz com que uma coisa seja o que é e não outra coisa, né? Não se poderia dizer isso em lógica se isso não fosse verdade factualmente. Está entendendo? Isso quer dizer que a distinção que a lógica está fazendo entre, que os manuais de lógica fazem, entre o conceito da coisa e a própria coisa tomada fisicamente, intuitivamente, é, por sua vez, apenas uma regra formal e não uma realidade. E essa é uma das grandes dificuldades para você estudar lógica. Quem que se sai bem em estudos de lógica no início? As pessoas que têm uma certa vocação para o raciocínio de tipo lúdico, jogo, tá? Por arte combinatória. Né? Agora, a pessoa que tem uma verdadeira vocação para a filosofia, ela vai fazer perguntas substantivas. Né? E isto colocará dificuldades para o estudo da lógica. Está entendendo? Isso quer dizer que a vocação de lógico é uma coisa, a vocação de filósofo é outra, completamente diferente. Né? Você vê que existem um monte de lógicos brilhantes cujas contribuições à filosofia são nulas. Por exemplo, Bertrand Russell. É isso? Recentemente não, uns anos atrás, eu participei de um congresso, participei em espírito, em ectoplasma, eu não pude ir fisicamente, eu mandei o meu trabalho para lá e o trabalho entrou nas atas, tal, mas eu fisicamente não estava lá, porque na mesma época eu estava mudando para os Estados Unidos. Então, e depois examinando os trabalhos que saíram ali nas atas, eu vi, olha, ali você tem um monte de trabalhos de natureza técnica belíssima. Mas, filosoficamente, qual é a relevância daquilo? A maior parte é nula. Certo? Então eu vou dizer uma coisa para vocês, é o seguinte, que vai parecer um escândalo. Por exemplo, muitas pessoas de formação escolástica terão um ataque apoplético, porque acharam que eu estou desmantelando aí um edifício de 2.400 anos. Aristóteles diz que a verdade existe somente no juízo, na afirmação. E, por outro lado, ele diz que a simples apreensão nem afirma nem nega. É isso? Então, isso é impossível. A simples apreensão afirma um bocado de coisas. Afirma, na verdade, tudo o que você sabe sobre aquele ente. E afirma a distinção entre ele e todos os outros entes possíveis. Então, o grande problema filosófico não está colocado no juízo, está colocado na simples apreensão. Ou seja, aprender a fazer uma simples apreensão que não seja um mero formalismo lógico e fazer com que o seu raciocínio lógico prossiga sem apagar o círculo de a sua consciência do círculo de latência, este é todo o problema filosófico.
E como é que eu sei que é assim? Porque eu vejo que quando os grandes filósofos, o próprio Aristóteles, Santo Tomás de Aquino e outros, examinam os problemas na prática, eles nunca cedem este procedimento que está dado na lógica. Né? Então, quando se define a lógica como a arte de orientar corretamente o pensamento para que encontre a verdade, isto é falso. A lógica não serve para orientar corretamente o pensamento. Ela serve para você verificar retroativamente a correção formal do seu raciocínio. Só para isto. Porque nós sabemos que se existe uma contradição lógica no meio do seu discurso, então o seu ponto não está aprovado. O que não quer dizer que o que você disse seja falso. A presença da contradição lógica não invalida por si o conteúdo efetivo do que você disse. Invalida apenas a prova que você está oferecendo. Mas, ora, você oferecer uma prova errada de que 2 mais 2 são 4, não quer dizer que 2 mais 2 sejam 5. Ora, quantas provas erradas nós podemos desenvolver de que 2 mais 2 é 4? Um número infinito. A hora que você invalidasse essa prova, você teria desmentido que 2 mais 2 são 4? Não, você invalidou apenas aquela prova específica. Mas, ora, se o sujeito diz uma coisa que é verdadeira e na hora de oferecer uma prova ele se equivocou, o que tem importância mesmo? A verdade que ele está dizendo? Ou a prova errada? A prova errada foi apenas um erro acidental. Por trás dela você pode apreender a verdade que está ali. Não é isso? Se você está interessado na verdade e não apenas na correção formal do raciocínio, você pode passar por cima de uma prova errada e descobrir uma prova melhor daquilo que o sujeito está falando. Eu mesmo acredito que quando, examinando ali a teoria dos 4 discursos, eu ofereci provas muito melhores do que Aristóteles ofereceu. Como se eu dissesse, olha, Aristóteles tinha mais razão do que ele mesmo disse. Ou seja, ele não deu provas suficientes disso, mas está aqui a prova de que a coisa é realmente assim. Então, quem é o mérito maior? Meu que descobriu uma prova ou dele que descobriu a verdade da coisa? É dele, evidentemente. Eu apenas ajudei-o a provar o que ele já disse. Por sua vez, a minha teoria dos 4 discursos, tomada como uma totalidade, ela se integra perfeitamente bem no edifício da filosofia de Eric Voegelin. Então, vários estudiosos de Voegelin me disseram exatamente isso. Olha, isso aqui é como dizer, é uma peça que faltava para provar aquele negócio que o Voegelin está querendo fazer. O Voegelin disse, é verdade, mas ele não provou, mas eu estou dando aqui a prova. Quem descobriu a coisa foi ele. Eu fui lá apenas e botei um durex, tá certo? Para a coisa não cair. Então, a verdade é mais importante do que a sua prova, evidentemente, mesmo que a prova esteja errada. E a lógica serve para corrigir provas. Ora, quando você apreendeu uma verdade de tal maneira que para você ela é inteiramente persuasiva, por exemplo, quando você foi testemunha de algo, você viu com os seus próprios olhos, você entendeu o que aconteceu, e você pode até narrar. Mas aí o juiz te pergunta, o senhor tem alguma prova do que o senhor está falando? Não, eu sou a prova, eu sou testemunha, portanto eu sou um elemento de prova. Eu não tenho que provar a veracidade do meu testemunho. O meu testemunho é que provará a veracidade de uma outra coisa. Se o meu testemunho foi impugnado, então ele não serviu para provar mais nada. Mas ele não tem que se provar a si mesmo, né? Quando o indivíduo descobre verdades importantes e não consegue prová-las, o que acontece? Elas não se integram no patrimônio comum, não se integram no consenso. Então, aí
chegamos à seguinte conclusão: para que serve a lógica? A lógica serve para dar uma validade consensual a certas verdades que independem desse consenso na totalidade. Está compreendendo? Portanto, é evidente que a lógica tem uma função muito subordinada. Absolutamente todas as verdades que foram descobertas em filosofia, em ciência, no que quer que seja, foram descobertas por certos indivíduos concretos, em particulares. E depois, através da exposição verbal, escrita, das discussões, etc., aquilo vai se integrar num consenso. Às vezes se integra totalmente, às vezes parcialmente, às vezes se integra rapidamente, às vezes leva séculos. Mas o que tem mais valor e importância para nós que estamos estudando filosofia? Descobrir verdades ou descobrir os meios lógicos verbais de torná-las consensuais? Há um momento em que você vai ter que fazer uma escolha, porque não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se descobrir uma verdade fundamental é uma coisa, e você torná-la crível para as massas é outra coisa completamente diferente. É evidente que o nível de credibilidade que você vai alcançar depende da plateia a qual você se dirige. Por exemplo, uma plateia científica será mais facilmente persuadida por argumentos científicos. E uma plateia mais popular será mais facilmente persuadida por meio do apelo aos lugares comuns nos quais ela já acredita, ainda que isso, logicamente, seja uma prova inválida. Mas nos dois casos se torna apenas de persuasão e não de percepção da verdade. Então, como eu disse que num certo momento você vai ter que fazer uma escolha, para vocês que estão estudando comigo, eu disse, esse momento é agora. Se você quiser provar tudo o que você acredita que sabe, tá certo? Você vai gastar o resto da sua vida em esforços polêmicos que nada acrescentarão às descobertas originárias. Mas se você quer prosseguir em descobertas originárias e saber verdades fundamentais, saber pessoalmente, concretamente, muitas vezes você vai ter que desistir de prová-las ou desistir de torná-las persuasivas. Tá certo? Ora, peraí que caiu o negócio. E desligou. Está todo mundo ouvindo? Muito bem, então nós estamos voltando aqui e dizendo que todos os problemas filosóficos fundamentais já estão colocados na simples apreensão. Que nem por isso deixa de ser simples de certo modo, embora não seja simples de modo certo, pela sua instantaneidade. Tá certo? Isso quer dizer que muito do que se atribui ao chamado pensamento humano já está dado no ato intuitivo original. Digo isto porque se a percepção de todo esse círculo de latência não estivesse dada na simples apreensão, ela teria que ser esse conteúdo teria que ser completado em outros atos intuitivos posteriores. Tá certo? Porém, como que esses atos poderiam se articular com uma essência tomada no seu sentido de forma, de eidos aristotélico, tá certo? Se este eidos, por sua vez, fosse apenas uma fórmula vazia genérica, sem o círculo de latência. Então, ou está o círculo de latência presente desde o primeiro instante, ou ele nunca vai chegar lá. O círculo de latência não pode ser apreendido por uma sucessão de atos. Ou ele é uma percepção instantânea, ou nada acontece. Então, o círculo de latência é a percepção imperfeita e nebulosa, de certo, tá certo? De um conjunto de propriedades e acidentes
necessários à existência do ente que você está apreendendo. Na simples apreensão, então, você não aprende apenas acuidade no sentido lógico, mas, por assim dizer, acuidade no sentido ontológico, referindo-se, portanto, a um ser real. Tá certo? Porém, é claro que você não apreende somente a acuidade de entes reais. Se apreende também a acuidade de ideias que você teve. Não é isso? Por exemplo, digamos, a ideia de universalidade, ou a própria ideia de ser, a ideia de igualdade, né? A ideia de causa. Tudo isso, de fato, são ideias abstratas que você teve. E você não pode dizer que você as abstraiu de nenhuma coisa percebida. Você as abstraiu do próprio elo de necessidade entre os seus pensamentos. Portanto, você os abstraiu de uma estrutura lógica. Isso quer dizer que o encadeamento da necessidade que atrela um pensamento a outro pensamento, tendo o primeiro condição do segundo, o segundo consequência do primeiro, ele é também um dado de experiência. Todos nós temos esta experiência quando tentamos pensar, fazer um raciocínio, encadear ideias e nos deparamos com uma contradição interna. Por exemplo, quando tentamos extrair, vamos dizer, do conceito de triângulo uma propriedade qualquer que os triângulos não podem ter. Quando você entra num raciocínio geométrico errado, por exemplo. Ou quando você tenta fazer uma conta, né, você vai lá calcular o seu saldo bancário, tá certo? Você está devendo, digamos, né, R$3.000, e você fazendo a conta de todos os depósitos que houve, etc, etc, só está sobrando, digamos, R$200 na sua conta. Você desejaria que o resultado fosse outro. Mas por mais que você force, por mais que você refaça a conta, você obtém o mesmo resultado e diz, epa, está me faltando aí não sei quantos R$1.000. Tá certo? Todos nós temos essa experiência de uma necessidade, de um elo de necessidade que nós observamos, por exemplo, na aritmética elementar, ou na geometria, ou em qualquer raciocínio lógico que nós tentemos fazer. E desta experiência da impossibilidade ideal, nós tiramos uma série de conceitos de ordem metafísica, com a própria ideia de necessidade. Necessidade vem do latim nec cedo, nec cedere, quer dizer, uma coisa que não cede. Tá certo? Por exemplo, uma conta, você faz a conta e faz, você vê que não tem jeito, não sai daquilo. O resultado é sempre o mesmo. Tá certo? Isto é uma experiência real, embora seja uma experiência puramente mental. Tá certo? Mas não, pensar é fazer alguma coisa. Não é isso? E quando você se depara com esta ideia da impossibilidade, ou seja, tal coisa tem que ser de determinada maneira e é impossível que seja o contrário. Isto é uma experiência ainda mais contundente do que você ver um gato ou mesmo ver um hipopótamo. De toda experiência sensível, você pode imaginar que seria de outra maneira. Tá certo? E, ademais, os entes sensíveis estão toda hora mudando de posição, de atitude, tá certo? De cor, de forma, etc, etc. Os bichos crescem, morrem, né? As árvores também crescem e morrem. Ou seja, todo mundo, a natureza está em constante mutação, mas, de repente, você vê que tem algum elemento, pelo menos na estrutura do seu pensamento, onde as coisas não cedem. E desta noção do nec cedere é que você tira a noção de lei científica. A lei de regularidade, quer dizer, uma coisa que, dadas determinadas condições, outras se seguirão necessariamente.
desta mesma impossibilidade, nós temos a experiência no mundo exterior. Não a experiência de perceber somente certas coisas, mas a experiência de tentar fazer certas coisas. Por exemplo, tentar levantar um peso maior do que a sua força admite. Eu me lembro que uma vez eu assisti uma mudança numa oficina de marcenaria. Tinha máquinas do tamanho desta mesa, aqui ou outras maiores. Né? Então chegaram os homens da mudança. Eram 6 negões assim, perto dos quais o Schwarzenegger pareceria anêmico. Né? O braço dos caras era da minha largura. Eles juntavam 6 negões, seguravam a máquina. A máquina não movia 1 milímetro. De novo. Não vai. Era a mesma experiência de tentar fazer 2 mais 2 dá 5. Quer dizer, nós temos essa experiência da impossibilidade física. E nós temos a experiência da impossibilidade lógica. Não é isso? Se nós tivéssemos somente uma delas, seria difícil você relacionar uma coisa com outra. Vamos supor que se nós não tivéssemos a experiência da impossibilidade lógica, só da impossibilidade física, nós sempre apostaríamos que determinadas coisas que foram impossíveis agora talvez sejam impossíveis daqui a pouco. Não é isso? Mas quando nós entramos no terreno da impossibilidade lógica, nós sabemos que o impossível é impossível. Mais ainda, a experiência da simples apreensão já nos mostrou que um ente é aquilo que ele é e não outro ente. Então eu olho o gato e digo, é um gato. Isso quer dizer que ele não é um papagaio. Eu posso querer pensar que ele é um papagaio, mas isso não fará dele um papagaio, e todos nós sabemos disso. Isso quer dizer, nós temos a experiência da impossibilidade sobre várias maneiras. Digamos, a experiência dos limites. Não é isso? Então, essa experiência naturalmente varia. Não é isso? Tem certas pessoas que têm mais possibilidades que as outras. O rei Salomão, por exemplo, tinha 200 esposas e transava com elas todas as noites. Não é isso? Se vocês tentarem fazer isso, vocês vão morrer. Tá certo? Então, quer dizer, existem impossibilidades que você vê que elas aparecem em certas circunstâncias, mas elas podem desaparecer em outras circunstâncias. Mas tem algumas, tanto no mundo ideal quanto no mundo real, que são impossibilidades no sentido absoluto, ou seja, elas refletem uma necessidade absoluta. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li.
A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.